Numa reportagem bem escrita e bem apurada da revista Piauí do mês de janeiro de 2025, o jornalismo da publicação acabou produzindo desinformação, associando videogames a apostas. Quem vai explicar pra gente isso é o Pedro Zambarda, aqui no Plantão do Meteoro. Pedro, vamos lá. Então, quer dizer que assim, não é que a reportagem seja ruim, como você falou, bem apurada, bem escrita. A questão é que teve aí uma confusão. Uma confusão que é repetida exaustivamente, né, Sofia, e que beneficia unicamente as apostas. Essa confusão estava muito presente na tramitação do Marco Legal dos Games, né? Interessava diretamente as empresas de bet, porque eles queriam se enfurnar no projeto de lei para pagar menos impostos. Para quem não sabe, o Marco Legal dos Games foi sancionado pelo Lula no ano passado e basicamente incentiva a implementação dos games na educação, para o desenvolvimento de games, tem uma questão de tentar isentar alguns impostos nos dev kits, tem a questão da criação do MEI de games, para as pessoas poderem também trabalhar efetivamente nessa área e não serem desenvolvedor de software ou desenvolvedor de outra área que não é exatamente essa área. É uma certidão de nascimento do setor. E essa briga das apostas, Sofia, não é só restrita no Brasil, tá? Nos Estados Unidos não deu certo. Inclusive, Vegas é muito próxima de Los Angeles por conta disso. Os cassinos, eles conseguem se misturar um pouco com os games. E eu tava até consultando o mercado da Índia, é pior ainda, assim. As bets são completamente, assim... Bet e videogame não tem diferença lá. Mas a Piauí escreveu esse texto e eu fiz um texto criticando a revista, que tá aqui na tela, se vocês puderem colocar aqui. Revista Piauí produz desinformação associando videogames às apostas e ao jogo do tigrinho. Eu quis usar essa palavra desinformação, tá, gente? Porque desinformação é diferente de fake news. A matéria não é uma mentira gigante, mas ela acaba propagando essa ideia falsa, fazendo esse tipo de associação. Aí eu botei o subtítulo, né? Erraram. O que eu escrevo aqui embaixo? Numa reportagem bem escrita e bem apurada da revista Piauí, do mês de janeiro de 25, o jornalismo da publicação produz desinformação associando games, entretenimento eletrônico, que pode ser educativo e até terapêutico, segundo o Marco Legal dos Games, a Lei 14.852, às apostas e ao jogo do tigrinho. Desinformação associando games e apostas. Diz a reportagem no 5º parágrafo. Há 2 tipos de plataformas de bets, apostas em inglês. Um deles é o dos jogos como Aviator, conhecido como aviãozinho, e o balãozinho, ou Fortnite Tiger, o tigrinho, o mais famoso deles. Todos são adaptações digitais de videogames. Eu até entendo que existam nesses cassinos, eventualmente, algum elemento que pode ter sido inspirado em jogo, mas isso aqui só atrapalha, tá, gente? Eu duvido que o repórter tenha apurado profundamente para descobrir se o Aviator realmente era baseado em algum jogo de avião, ou se o tigrinho era baseado em algum videogame de tigrinho. Ele fez essa associação por um preconceito mesmo que existe, tá? Ou de caça-níqueis e cassinos. Posso colocar uma coisa aqui só, Pedro? Existe uma questão de gamificação? Existe. Isso. Mas a gamificação, ela tá muito além das apostas. O pessoal tá gamificando tudo. Incluindo rede social, por exemplo. Rede social, tem a gamificação aí na educação, aquelas plataformas tipo... Não vou citar aqui para não fazer publi de graça, aquela do passarinho verde, de língua, sabe? Uhum. Então, a gamificação tá em tudo. Você querer associar aposta a videogame porque tem um elemento de gamificação, estilo, você vai ter que associar tudo a videogame hoje em dia. Tudo é videogame. Porque até o Meteoro é um canal noticioso. Que a gente tem uma música do Final Fantasy VII aqui para começar a encerrar os cortes. Tipo, eu tô falando de videogame o tempo inteiro aqui? Não. É um dos tópicos que a gente aborda. E aí a reportagem repete a desinformação já realizada. Aí é importante dizer, tá? E eu tô criticando o Lula, e eu conversei com o Crispiniano, que até então era o assessor direto dele. O Lula fez essa associação errada em vários discursos dele. Vamos botar os impostos nos jogos online. Eu tava falando das bets. O Haddad chegou a fazer essa confusão numa entrevista do UOL. Então, gente, tem que parar com essa confusão. Bet é bet, videogame é videogame. Até para, inclusive, você incentivar as crianças a jogarem videogame e entender que você não vai apostar dinheiro ali. Você vai, no máximo, comprar um jogo, fisicamente ou digitalmente,
E não envolve mais grana a partir daí. A partir daí é você e o seu entretenimento online. No máximo você vai ter, talvez, e aí é altamente controverso, alguns elementos de compra, de vestimenta e alguma outra coisa assim, mas não é o funcionamento de um jogo de azar. São coisas distintas. A Piauí acerta ao rastrear os influenciadores e atores que estão promovendo essas apostas, e eu, como falei para você, gente, tem esse erro crasso. Isso foi para as redes sociais da Piauí também, porque eles postaram nos stories aqui, como futebol e jogos inspirados em videogames, falando sobre as apostas, falando sobre o Tigrinho. Então eles fizeram, e é grave isso, tá, gente? Considerando que é uma revista de circulação nacional, uma revista respeitada, progressista. Enfim, pisaram na bola aqui. Aqui tem a reportagem original, para quem também quiser acompanhar, assinada aqui pelo João Batista e a Alessandra Medina. O foco não é essa questão dos videogames, eu acho que foi realmente um tropeço, mas eles falam aqui a respeito dessa corretora imobiliária chamada Tatiara Barbosa Fonseca, de Gravataí, no Rio Grande do Sul, que viu um dia no Instagram a recomendação sobre cursos de uma influenciadora com dicas de como faturar alto no jogo do aviãozinho. Com lições do curso e incentivo de influenciadores, a corretora baixou o aplicativo para arriscar a sorte. Ela vivia um período de estabilidade financeira, ganhando em média R$15 mil mensais. De início, apostou de R$25 a R$50, com o tempo foi aumentando o valor das apostas, chegou a faturar R$72 mil uma só vez e, empolgada, apostou toda a quantia obtida para multiplicá-la, perdeu tudo. Fonseca começou a se descontrolar nas apostas, em um único dia torrou R$100 mil no Aviator e em outros jogos. Depois de raspar toda a conta, a corretora começou a fazer empréstimos. Primeiro com bancos, depois com agiotas. O algoritmo primeiro te fascina, depois te aprisiona e depois tira tudo. Eu sonhava com barulho dos joguinhos. Eles colocam aqui a questão de influenciadores grandes como Carlinhos Maia, GK, Maia Massafera, Virgínia Fonseca e, gravíssimo isso aqui, o ator Cauã Raymond também promoveu Tigrinho e jogos de apostas. Então, eu reitero para vocês, apesar da desinformação de videogame com bets, é uma matéria importante. Eu só acho que é importante também dar esse alerta, né, Sofia, para as pessoas não confundirem as coisas. E o negócio da confusão das apostas com videogame foi tão sério que é o seguinte, gente, eu cobri muito essa questão, mas eu resolvi ir até atrás de um texto que eu não escrevi. A revista Fórum também cobriu a tramitação do marco legal e colocou essa questão da infiltração das apostas que existiu no Congresso Nacional. O que eles escrevem aqui? Inclusão dos fantasy games em marco legal dos games gera divergências. Em debate realizado no Senado, especialistas e representantes de entidades do setor não chegaram a um consenso sobre a natureza dos jogos de fantasia e votação é adiada. A inclusão dos chamados fantasy games no marco legal da indústria de jogos eletrônicos dividiu opiniões de debatedores que participaram de uma sessão de debates temáticos no plenário do Senado sobre o projeto de lei 2796, que depois o Lula sancionou como lei 14.852. Diante da divergência entre os especialistas, os parlamentares defenderam o adiamento da votação da matéria, que tramita em regime de urgência e está pronta para deliberação no plenário do Senado. E aí tem os prazos lá da época. O projeto define fantasy games como disputas em ambiente virtual a partir do desempenho de atletas reais. Participantes dessa modalidade escalam equipes imaginárias, formadas por personagens que simulam o desempenho estatístico de atletas reais, de um esporte profissional como futebol, vôlei ou basquete. Esses fantasy games, Sofia, depois eles disfarçaram de fantasy sports. Eram empresas de bet tentando vender o peixe que eles tinham um jogo de videogame também. E aí eles botam aí apostas com atletas, esse tipo de coisa. E aí o pessoal falou aqui que isso constituía num jabuti, com a defesa na época do presidente dos auditores fiscais, e aí o pessoal colocou aí que ele avalia desde o nascedouro tudo aconteceu de afogadilho na Câmara e cita uma emenda no plenário que contempla os fantasy games, havia sido rejeitada pelo relator. Romero classifica a manobra como um jabuti no marco legal de jogos eletrônicos. Os fantasy games que são vinculados a um jogo real e a escalação de jogadores de futebol têm que ser totalmente desvinculados, têm que ser tratados à semelhança da regulação da tributação das bets, temos que aproximá-los mais dos jogos de aposta fixa do que jogos eletrônicos. A professora da Universidade Federal da Bahia, Lin Gama Alves, especialista na relação entre jogos e educação, reforça a crítica. Ela apontou na época uma série de fragilidades no projeto de lei, entre ela a inclusão dos fantasy games na matéria, disse ainda que houve uma junção inadequada de duas categorias distintas, videogames,
e esses fantasy. Esses esportes de fantasia limitam-se a um tipo de jogo que envolve apostas, recompensas financeiras, competições e premiações, considerando o desempenho de atletas em eventos esportivos. Essa caracterização pode indicar abertura para brechas para que plataformas de apostas se apropriem do que está sendo dito no marco. Então é isso que eu tô querendo trazer para vocês, tá, gente? Não é simplesmente um erro da revista Piauí. Eu cobri essa questão, a Fórum cobriu essa questão, todo mundo que ficou acompanhando de perto o Marco Legal dos Games, que não olhou superficialmente essa questão, sabia dessa infiltração. E aí, para fechar o corte, Sofia, o meu amigo Henrique Sampaio, que hoje está trabalhando no Estadão, ele fez um resumo desse imbróglio do Marco Legal dos Games e como a cobertura da imprensa também foi bastante complicada no período. E aí eu queria trazer para vocês um pouquinho aqui, se der para mostrar. É do podcast do TVPH do Pedro Henrique, que era do UOL Jogos. Aí o Henrique fala um pouquinho do trabalho que foi a cobertura disso aí. Agora vai ser isso. Ô, Rick, e a gente está nesse momento que é uma situação precária, acho que mesmo com esse adiamento aí das discussões, não rolou a aprovação imediata ali, como o relator queria, mas a gente está nesse momento tenso. Só que agora a gente está prestando atenção, eu sinto que a galera finalmente percebeu, tá acontecendo isso aqui, vamos... O que a gente pode fazer, cara? Tem alguma coisa que você podemos fazer disso? Tem alguma coisa que a galera, as massas de pessoas jogadoras interessadas aí podem fazer para ajudar a indústria dos games de verdade, não dos fantasy games, dos games a serem ouvidas? Tem alguma coisa que a gente pode fazer? Eu acho que, assim, se inteirar sobre o assunto já é um bom caminho, porque uma coisa que eu percebi com o meu tweet, eu tenho escrito um pouquinho sobre isso, feito alguns tweets mesmo, né, tipo, falando, gente, olha isso, fantasy games, nada a ver, eles estão tendo... E daí, esse tweet que eu fiz que viralizou, ficou muito evidente como as pessoas não sabiam o que estava acontecendo. Nunca tinham ouvido falar de nada disso, porque ele furou a bolha. Cara, o Gregório do Vivier compartilhou isso aqui, sabe? Quer dizer que furou muito bolha. Então, eu acho que as pessoas saberem do que está acontecendo, começarem a se inteirar, começarem a pesquisar e justamente talvez encontrar as fontes certas também para tentar entender essa história, para não chegar com o negócio já cheio de vieses e manipulado. Mas eu acho que isso já é um bom caminho. Quem tem feito um trabalho muito bom de cobertura em defesa da indústria de games, né, trazendo já olhando para... Tendo perspectiva a indústria de games, é o Pedro Zambardo, do Drops de Jogos, que é um site que ele tem há bastante tempo, que cobre muito a indústria de games brasileira. O Pedro, ele cobre política também, em veículos de esquerda, e ele tem uma articulação, um diálogo com políticos, né? Ele cobre a cena política, né, ativamente. Então ele entende bem do que está acontecendo. Ele tem uma linguagem boa, acessível, e ele está acompanhando quase que diariamente. Eu recomendo acompanhar um pouco dos textos dele. Eu sei que a Veja, por incrível que pareça, está fazendo uma cobertura interessante. Eu dou até o nome do repórter aqui, o Pedro Gil, que está no Radar Econômico, ele cobriu bem a questão, é que eu conheço ele, então ele fez uma boa cobertura de fato. A Record, por incrível que pareça, está fazendo uma cobertura interessante. A Record sempre odiou videogame, né? Sim, que sempre... historicamente, o inimigo, historicamente, um dos grandes inimigos da indústria de games e da cultura de games. Ela está fazendo uma cobertura decente, assim, apontando esses problemas. Então, infelizmente, eu não posso indicar veículos que a gente conhece, porque as pessoas, por alguma razão, não sei se por medo de assunto político, não está cobrindo. Mas isso é um grave problema, porque se fosse um assunto que tivesse explodido nos Estados Unidos e tivesse aparecendo nos sites que servem de fonte para esses sites brasileiros que escrevem ativamente sobre games, a gente estaria cobrindo esse assunto. Né? E por que se é um negócio brasileiro, a gente não cobre? Tem que cobrir, cara. A indústria de games é nossa indústria, nosso interesse, nossa história, nossos personagens, sabe? Então a gente tem que contar essa história do ponto de vista de quem entende de indústria de games, que é a mídia especializada de games. Eles fizeram mais crítica à mídia especializada, né? Porque se baseia muito em sites americanos. Mas uma coisa eu posso dizer para você também, tá, Sofia? O negócio foi mal coberto também, porque essas empresas de bet também bancam boa parte da imprensa. Eu acho que tem isso. Eu acho que você pegou os dois pontos, né? E eu acho que tem um terceiro ponto que é uma coisa que o Rick falou: medo de falar de política. Sim. Porque o mundo dos games, goste ou não, tem muita gente de direita.
E De daí extrema direita. E de extrema direita. Se um veículo que é especializado em games começa a falar de política, e especialmente se for crítico à direita, o que teria que ser para nesse caso, a coisa vai, eles vão começar a perder público, né? Sim. Então, eu acho O Drops de Jogos nunca foi um site grande, muito por conta das minhas escolhas ideológicas. eu acredito, eu acredito. Agora, tem uma coisa que bastante gente tá. Eu não vou nem trazer um nome específico, porque são várias pessoas que no nosso chat aqui que estão comentando que existe sim alguns elementos em jogos que podem ser considerados apostas sim, que é a questão dos loot boxes, os Sim, gachas, etc. Isso, mas eu acho que essa é uma outra discussão. Eu acho isso. importante a gente tem que ser discutido o fato de que existem sim jogos que incluem mecânicas que são apostas e que Uhum. levam ao vício, que fazem gente gastar dinheiro pra caralho, etc, etc. Isso tem que ser discutido. Na minha humilde opinião, tem que ser regulamentado, inclusive, como já tem Sim. alguns países que, eu não sei se Europa. chegaram a fazer, mas que chegaram a discutir isso, pelo menos. O Pedro vai Uhum. saber melhor do que eu. Mas mas a gente não pode dizer que videogame e aposta é a mesma coisa, porque os únicos que vão se beneficiar disso São as apostas. são as apostas. Não, e Exatamente. é uma coisa importante, gente, aí puxando a dimensão política dessa discussão mesmo, tá? Falando zero de videogame. Os videogames são tratados no Brasil como entretenimento e cultura importada, né? Você não incentiva o mercado nacional. A gente só vai ter incentivo ao mercado nacional, a gente só vai olhar para o nosso próprio mercado se o governo enxergar os games como um investimento estratégico. E se você mete aposta no meio, cara, o governo não vai investir. Ninguém do poder público vai poder botar mais grana nisso. E os editais ainda são bem fracos. Então a gente precisa, na verdade, de mais grana nesse setor para poder girar e ter as empresas nacionais. Porque os casos de sucesso do Brasil, eles estão indo embora do Brasil. Esse é o grande problema. Exato. Ficamos por aqui, Pedro. Ficamos, gostei desse corte. Achei que eu ia me atrapalhar mais, mas foi bom. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que logo logo a gente volta com mais plantão no Meteoro.